Slava Ucrani, eu sou Javier Donoso do coração da Ucrânia. Nesta transmissão veremos empréstimo à Ucrânia no valor de 90 bilhões de euros. A Ucrânia continua a reforçar sua defesa aérea. A Rússia está manipulando a situação na frente de batalha para influenciar as negociações de paz. Inscreva-se e compartilhe. Siga a UATV Espanhol no Facebook e YouTube. Empréstimo à Ucrânia no valor de 90 bilhões de euros. Na quarta-feira, o Parlamento Europeu está previsto para votar a conscientização sobre o financiamento de despesas militares para a Ucrânia. Foi o que informou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Inicialmente, a votação estava marcada para 24 de fevereiro, coincidindo com o 4º aniversário da invasão em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, mas foi antecipada após um acordo entre os grupos políticos do Parlamento Europeu. Isso permitirá que a Comissão Europeia capte fundos nos mercados internacionais com base nos lucros dos orçamentos de longo prazo da União Europeia. Além disso, a União propôs ampliar as sanções contra a Federação Russa. Pela primeira vez, está sendo considerada a imposição de restrições a portos de países terceiros por operações com petróleo russo, segundo um relatório da Reuters, citando um documento com as propostas correspondentes. As restrições incluiriam os portos de Kelive, na Geórgia, e Carinum, na Indonésia, o que proibirá empresas e cidadãos da União Europeia de realizarem operações nesses portos. Também estão previstas novas proibições à importação de metais. Além disso, a proibição de importar sal, amônia e silício é complementada. A Holanda aumentou para 100 milhões de euros sua assistência destinada ao setor energético da Ucrânia, reforçando a cooperação bilateral em meio à guerra. Parte desses fundos será utilizada para instalar sistemas de fornecimento de energia elétrica, dentro do âmbito da iniciativa Raio de Esperança, que busca garantir a continuidade da energia nos momentos mais críticos. O vice-primeiro-ministro e ministro de Energia da Ucrânia, Denis Shmyhal, informou sobre o apoio através da rede social X e destacou que o projeto tem como objetivo proteger a infraestrutura crítica do país contra os danos causados pelos ataques russos. Isso permitiria que os hospitais, sistemas de transporte, comunicações e outros serviços essenciais continuem funcionando mesmo durante interrupções provocadas pela guerra. Shmyhal ressalta que a cooperação internacional é fundamental para manter a resiliência energética da Ucrânia e garantir que a população possa contar com eletricidade estável em meio ao conflito armado. As tropas russas estão simulando um avanço nas zonas fronteiriças do norte da Ucrânia, tentando convencer o Ocidente de que a frente está enfraquecendo. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra destacaram o comunicado do Ministério da Defesa russo, de 8 de fevereiro, sobre a suposta captura da aldeia de Siridivka, no nordeste de Sumy, perto da fronteira estatal. Blogueiros militares russos apresentaram isso como parte de um plano para criar uma zona de amortecimento. Obrigado. No norte da região de Sumy. No entanto, os analistas militares não encontraram provas visuais que confirmassem as declarações do Ministério da Defesa russo sobre a captura desse povoado. Por sua vez, os cientistas políticos apontam que, no início da guerra, o Kremlin conseguiu gerar um efeito de investimento no complexo militar industrial, mas agora esse efeito se esvaziou. A distância entre a propaganda e a realidade continua crescendo. Por isso, a legitimidade de Putin também é afetada. Tanto em tempos de paz quanto em períodos relativamente pacíficos, houve falsificação de informações. Além disso, acredito que atualmente o medo está aumentando. E os dados econômicos e macroeconômicos são negativos para a Rússia. No início da guerra, o Kremlin conseguiu gerar um efeito de investimento no complexo militar industrial, o que impulsionou a economia. Mas essa bolha agora estourou. E já não existe mais o efeito dos investimentos na indústria militar, o que impacta outras áreas da economia. Atualmente, a Rússia enfrenta seu próprio problema com frio, que não afeta apenas a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou o gesto do porta-bandeira ucraniano nos Jogos Olímpicos de Inverno.
Ladislav Grachevich, que compete usando um capacete com ele, aparece nos retratos de atletas ucranianos mortos pela guerra durante o conflito. Entre eles, está o patinador artístico Temitero Sharpar, que morreu nos combates perto de Bakhmut. O biatleta de 19 anos, Iviin Malevich, assassinado pelas forças russas perto de Kharkiv, assim como outros atletas cujas vidas foram tiradas pela agressão russa. Zelensky agradeceu ao treinador por lembrar ao mundo o preço que a Ucrânia paga por sua luta e ressaltou que essa mensagem não pode ser considerada uma ação política inadequada no âmbito esportivo, mas sim um lembrete do que representa a atual guerra russa. O mandatário ucraniano destacou ainda que o gesto evidencia o papel global do esporte e a missão histórica do movimento olímpico, centrados na paz e na defesa da vida, valores aos quais, afirmou, a Ucrânia permanece fiel, enquanto a Rússia demonstra o contrário. Essa verdade não pode ser incômoda, inadequada, nem ser classificada como uma ação política em competições esportivas. É um lembrete para todo mundo do que é a Rússia atual. E é justamente isso que lembra a todos o papel global do esporte e a missão histórica do movimento olímpico como tal. Tudo isso diz respeito à paz e à defesa da vida. A Ucrânia é fiel a isso. A Rússia demonstra o contrário. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 980 militares russos no último dia. Foi o que informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 2 tanques, 5 veículos blindados, 33 sistemas de artilharia e 2 sistemas de defesa antiaérea. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu, no total, 1.248.560 soldados. Também foram destruídos 1.198 drones e 183 veículos automotores e de uso especial. A Ucrânia continua fortalecendo sua força aérea em meio à guerra contra a Rússia, com acordos que garantiram até 250 aviões de combate modernos, considerados entre os melhores do mundo. O plano inclui 150 caças suecos Gripen, 100 aviões franceses Rafale e os Mirage 2000, já entregues pela França. Além disso, os F-16, que já fazem parte do inventário ucraniano. A entrega desses aviões representa um salto qualitativo na capacidade defensiva do país, permitindo reforçar a proteção do espaço aéreo e equilibrar a superioridade aérea da Rússia. Os pilotos ucranianos estão recebendo treinamento especializado na França e na Suécia para operar essas aeronaves. O acordo com a França também prevê cooperação de longo prazo em defesa, com possíveis projetos conjuntos de produção de equipamentos militares, acelerando ainda a entrega de mísseis e sistemas de defesa aérea. Essa série de medidas reforça o apoio internacional à Ucrânia e sua preparação para manter a defesa do país diante da agressão russa. A Ucrânia tem acordos para receber 150 caças Gripen e 100 Rafale. Na nossa opinião, são os melhores aviões do mundo. E estamos falando de aviões completamente novos, que vão fortalecer significativamente as capacidades da nossa aviação e nos permitirão proteger melhor nosso céu e nossa soberania. Essa assistência internacional demonstra que nossos parceiros confiam na Ucrânia e apoiam nossa defesa diante da agressão russa. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, durante um encontro com estudantes e professores do Instituto de Aviação de Kiev. O governo da Alemanha instou a Rússia a renunciar às suas exigências maximalistas nas negociações de paz. Berlim as classificou como inaceitáveis e pediu ao Kremlin que mudasse sua retórica, segundo o porta-voz oficial do governo alemão, Stefan Cornelius. De acordo com Cornelius, as exigências de Moscou bloqueiam o processo de resoluções diplomáticas do conflito. A Alemanha fez um apelo oficial ao Kremlin para que busque caminhos reais para pôr fim aos combates que se prolongam na Ucrânia há mais de 4 anos. A União Europeia está avaliando um conjunto de opções para incorporar a adesão da Ucrânia em um possível acordo de paz futuro. Segundo fontes próximas ao assunto, as ideias contemplam permitir direitos de adesão antecipados e cooperação vinculada para a Ucrânia,
junto com um cronograma claro para avançar no processo de adesão. Entre as propostas consideradas está um avanço gradual. Poderiam haver passos definitivos para a adesão formal ou então manter o caminho atual rumo à membresia, com uma transição escalonada que facilite a implementação de direitos internos. Um rascunho do plano de paz de 20 pontos sugere a possibilidade de que a Ucrânia alcance a adesão já em 2027, com benefícios internos durante o período de transição. O presidente Zelensky destacou sua aspiração de ingressar na União Europeia no próximo ano como um sinal de segurança para a Ucrânia. Nesse contexto, a adesão da Ucrânia, que já possui status de candidata e negociações formais previstas para 2024, foi bloqueada pela Hungria, o que complica ainda mais o processo. Em conjunto, a União Europeia busca manter canais abertos com países candidatos por meio de acordos comerciais e outras oportunidades, mesmo antes de uma decisão definitiva, como parte de um quadro mais amplo para a estabilidade e segurança regional. O Japão planeja se juntar à iniciativa da OTAN para fornecer à Ucrânia munições e equipamentos de fabricação americana, ampliando assim seu apoio internacional diante da agressão russa. Segundo informou a emissora pública japonesa NHK, Tóquio fornecerá financiamento apenas para equipamentos de defesa não letais, incluindo sistemas de radar, coletes à prova de bala e outros materiais destinados a proteger o pessoal militar e civil ucraniano. Um representante da OTAN destacou que, embora os equipamentos não sejam letais, eles desempenham um papel crucial para reforçar a defesa e a segurança da Ucrânia, permitindo que as forças ucranianas operem com mais eficiência e proteção na linha de frente. Além disso, a participação do Japão nesta iniciativa representa um passo significativo no fortalecimento da cooperação internacional e do apoio à Ucrânia, demonstrando o compromisso de Tóquio com a segurança europeia e a estabilidade regional. Espera-se que a contribuição japonesa se integre aos suprimentos de outros países da OTAN. Com isso, permitiria que a Ucrânia mantivesse sua capacidade defensiva e melhorasse a proteção dos esforços nos confrontos contínuos com a Rússia. As forças militares dos Estados Unidos interceptaram no Oceano Índico um novo petroleiro pertencente à chamada Frota Sombra da Rússia, usada para driblar sanções internacionais e transportar petróleo de forma clandestina. Segundo informações do Pentágono, o navio Áquila violou a quarentena estabelecida para embarcações sancionadas, uma medida implementada por Donald Trump na região do Caribe, e tentou escapar da perseguição. As forças americanas levaram a cabo uma operação de acompanhamento e, finalmente, interceptaram o petroleiro, assegurando plenamente que ele não pudesse continuar com suas atividades de natureza ilícita. O Áquila está registrado sob a bandeira do Panamá e faz parte da Frota Sombra russa, utilizada para o transporte ilegal de petróleo da Rússia e da Venezuela para mercados internacionais, burlando controles e sanções dos Estados Unidos e seus aliados. Este tipo de operação estratégica reflete o foco contínuo de Washington na ilusão russa das sanções e intensifica significativamente os esforços dos Estados Unidos para interromper o fluxo de financiamento que alimenta a continuidade da guerra na Ucrânia. Divulgue a verdade, curta, comente e siga. Siga-nos no Facebook e YouTube como a TV Espanhol. O ditador russo, Putin, afirma uma suposta vitória iminente na Ucrânia, garantindo que o exército russo possui vantagem estratégica na linha de frente e que consegue resistir de forma eficaz ao impacto das sanções. Essas mensagens são ativamente divulgadas fora da Rússia, com o objetivo de influenciar os parceiros ocidentais da Ucrânia, conforme destaca o Financial Times. No entanto, os correspondentes apontam que a realidade no terreno é diferente e que essas declarações fazem parte de uma estratégia de manipulação da situação na linha de frente, destinada a pressionar e coordenar as negociações de paz. Economia estável, iniciativa estratégica na linha de frente e superação bem-sucedida das sanções. Essa imagem da Rússia é a que Putin tenta mostrar interna e externamente.
Mas, sob a fachada de força, problemas se acumulam. O modelo econômico focado em armas e petróleo, com receitas em queda pelas sanções, enfrenta déficit e inflação alta, segundo analistas. Os problemas da Rússia de Putin ficam mais evidentes. Tenta driblar sanções e achar saídas econômicas, mas nada funciona plenamente, pois europeus, políticos e especialistas entendem o jogo. E os dados de 2025 ficaram negativos pela primeira vez para a Rússia. A pressão econômica na Federação Russa cresce e afeta a capacidade russa de manter a guerra contra a Ucrânia. Segundo Zelensky, com a piora financeira e econômica, Putin enfrenta uma escolha: pausar a guerra ou anunciar nova mobilização, medida muito impopular. Para a inteligência ucraniana, cresce entre as elites russas a percepção de que recursos para uma guerra prolongada esgotam-se rápido e debates sobre o fim das hostilidades ganham força. Os russos estão ficando com menos dinheiro. Vemos que há um relatório do Banco Central deles. Mais de 80 bilhões de dólares de déficit em 2025. Registramos isso nos relatórios, mas na verdade o valor ultrapassa 100 bilhões, porque parte foi transferida para o ano seguinte. Isso é o que vi na análise da nossa inteligência. Isso indica que o déficit real passou de 100 bilhões em 2025. É difícil? Sim. Por isso, a meu ver, eles precisam de uma ****. Acredito que Putin já pensou nisso. Segundo nossas estimativas, este ano o déficit na Rússia será ainda maior. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em encontro com a imprensa. Especialistas apontam que o Kremlin conduz uma campanha de guerra cognitiva. O objetivo é passar ao Ocidente a impressão de um colapso inevitável das defesas ucranianas e instabilidade na frente. A Rússia manipula informações, exagera fatos e divulga informes para minar a confiança oficial, enfraquecer o apoio à Ucrânia e influenciar decisões ocidentais. O ISW reitera que o Kremlin provavelmente busca apresentar ataques limitados como uma nova ofensiva russa ampla, reforçando assim a narrativa do Kremlin sobre a suposta inevitabilidade da vitória militar russa na Ucrânia, com o objetivo de que o Ocidente e a Ucrânia se rendam às exigências da Rússia agora, por medo de um aumento das operações ofensivas russas no futuro, segundo um relatório analítico do Instituto para o Estudo da Guerra. Tropas russas simulam avanços no norte da Ucrânia para sugerir ao Ocidente que a frente enfraquece. O ISW destacou o comunicado russo de 8 de fevereiro sobre a suposta tomada de Sidorivka, a noroeste de Sumy, junto à fronteira. Blogueiros militares russos apresentaram isso como parte de um plano para criar uma zona de amortecimento no norte da região de Sumy. Mas analistas militares não viram provas que confirmem as declarações russas de que tomaram o povoado. O abismo entre propaganda e realidade cresce, e a legitimidade de Putin sofre. Em tempos de paz ou calmaria, houve falsificação de informações. Creio que agora o medo aumenta, e os dados econômicos e macroeconômicos prejudicam a Rússia. No início da guerra, o Kremlin conseguiu gerar o efeito de investimento no complexo militar industrial, impulsionando assim a economia. Mas essa bolha agora estourou, e já não existe mais o efeito dos investimentos na indústria militar, o que repercute em outras áreas da economia. Atualmente, a Rússia enfrenta seu próprio problema com frio, que não cria apenas para a Ucrânia. Especialistas concordam que há fragilidades nos relatos do Kremlin ao analisar os fatos de forma abrangente. Ucrânia e parceiros devem expor consistentemente essas contradições e manter sua narrativa de resiliência, segundo o Financial Times. Enquanto isso, Moscou, por meio de pressão e chantagem, tenta obter os territórios que não conseguiu capturar em 12 anos de guerra contra a Ucrânia. O Parlamento Europeu votará um crédito de 90 bilhões de euros para a Ucrânia em gastos militares, antecipando a decisão inicialmente prevista para fevereiro, o que permitiria à Comissão Europeia, obrigado, captar fundos com garantias do orçamento de longo prazo da União Europeia. A Ucrânia reforça sua defesa aérea com até 250 aviões modernos, incluindo 150 Gripen suecos, caças Rafale franceses e os F-16 já em serviço, enquanto os pilotos recebem treinamento na França e na Suécia. Além disso, França e Ucrânia estabelecem coordenação militar de longo prazo e aceleram a entrega de mísseis e sistemas de defesa aérea, fortalecendo a preparação do país diante da agressão russa.
Enquanto isso, Putin divulga mensagens de uma suposta vitória russa e de uma vantagem estratégica na linha de frente. Mas correspondentes e analistas destacam que se trata de propaganda para pressionar o Ocidente e coordenar as negociações de paz, contrariando a situação real no terreno. Isso é tudo por hoje. Conta pra gente de qual país você está nos assistindo e compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se, a Ucrânia luta e o mundo tá vendo. Glória à Ucrânia e glória aos Eloís.